Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu estou aqui com vocês para podermos compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus. E hoje eu vou ser um pouquinho mais extenso. Eu quero falar com vocês sobre quem somos, qual é a nossa história. Como eu sempre falo, eu não entro aqui falando de religião nem de denominação, mas eu falo de pessoas que a Bíblia denomina, a palavra de Deus denomina como igreja. Igreja são pessoas, são indivíduos. Igreja não são templos, não são quatro paredes. Jesus ele deixa bem explícito na sua palavra. Apóstolo Paulo ele transmite isso. Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, o sagrado sou eu e você. Porque a Bíblia declara que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E eu venho falar sobre isso. Quem somos? Nós somos isso. Nós somos a criação perfeita de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Qual é a nossa história? A nossa história é Cristo. Ele veio aqui na terra, como fala em João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. E se fez carne. E ali ele cumpriu o seu plano de salvação. O propósito que era o resgate do homem. O resgate de uma história que havia se perdido anteriormente. E hoje nós vemos isso, nós sentimos isso, a mudança da nossa história. Quando a gente crê, quando nós acreditamos, quando nós convidamos para esse Jesus que veio aqui na terra, morreu e ressuscitou e hoje está conosco com uma pessoa chamada Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Eu venho aqui falar de uma igreja viva. Eu não venho falar aqui de rótulo, não venho falar de denominação, eu não venho falar de religião, mas eu venho falar de um Deus que Ele é supremo, que o seu Filho é o nosso pastor e que hoje temos aqui o Espírito Santo como consolador, como ajudador, como auxiliador. Um Deus que nos faz e nos coloca no nosso lugar, um lugar em que nós vemos que somos totalmente dependentes dessa graça, desse favor, desse amor tão intenso e tão profundo. Eu não venho aqui falar de título, não venho falar aqui de posição eclesiástica, não venho falar aqui de dinheiro, de status social, mas eu venho falar aqui e nos conscientizar de que nós somos mortais, mas que existe uma eternidade. E essa eternidade, ela pode ser vivida intensamente com Cristo nesta vida, neste plano. E o que nos faz sentir isso, viver isso, não é a posição que nós ocupamos, não é o título que carregamos, não é as honras ou homenagens humanas que nos faz viver isso, mas é a conscientização que nós somos agentes contagiadores, agentes promovedores de vida, de alegria, onde nós estamos, onde nós frequentamos, onde nós andamos. Mais uma vez eu quero falar com vocês, não estou falando aqui de título, não estou falando de rótulo, não estou falando de posição, estou falando de uma conscientização, de uma humanização espiritual. Estou falando de uma consciência de que nós somos chamados por Cristo, nós somos escolhidos por Cristo a partir do momento em que acreditamos, em que cremos, em que abraçamos, em que escolhemos estar com Ele. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Onde quer que você esteja, creia que onde o Espírito Santo, Ele habita a fartura de alegria, em meio ao caos. Apóstolo Paulo ele deixa bem explícito isso. A paz que excede todo entendimento. E eu, em particular, sou testemunha viva. Em 2017 eu sofri um acidente, fraturei a tíbia e a fíbula. Fiz 2 cirurgias nesse ano. Em 2019 eu sofri um infarto agudo no miocárdio. Em 2020 sofri o segundo. 2022 o terceiro. E agora, em janeiro de 2024, o 4º acidente vascular. Mas quem me sustenta é Deus. Hoje eu tenho 5 stents. Tenho uma dor
contínua na minha perna. Mas eu vou falar para vocês que a alegria do Senhor é a minha força. É essa alegria, é essa esperança que me faz estar de pé e dizer que Deus, Ele é real. Cristo, Ele é real. O Espírito Santo, Ele é real. Que é uma pessoa e deseja se relacionar conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua história. Quem somos? Somos igreja. A nossa história é uma história de transformação, é uma história de redenção, é uma história que está entrelaçada com a pessoa de Cristo, no Espírito Santo, que está conosco aqui, nesta terra, neste plano, para nos fortalecer e nos trazer a consciência desta grande verdade. Graça e paz, Deus abençoe abundantemente a minha e a sua vida, a minha história e a sua história. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Graça e paz.